Desde Hartford, Connecticut, está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. 7ª etapa do Marcas e Pilotos Paulista. Fórmula V em mais uma etapa em Interlagos. Os cheveteiros da Copa Classic. E como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos o programa com Marcas e Pilotos Paulista, que nesse último fim de semana teve a sua 7ª etapa disputada em Interlagos. O paulista Luiz Cirino, da Arias Motorsport, venceu a primeira bateria da 7ª etapa da Copa Marshall de Marcas e Pilotos. Christian Moore é o atual líder da categoria Super. Iniciada com o piso molhado, a primeira corrida do final de semana trouxe muitas emoções, com Márcio Felipe assumindo a liderança na largada. Após errar sozinho na curva do laranja, Felipe foi ultrapassado pelo pole position. Já na subida da junção, Aldo Piedade Júnior assumiria a ponta, mostrando a competitividade da prova. Na quarta volta, Nelson Fortes, com o Chevrolet número 68, bateu violentamente no muro que divide a pista com a entrada dos boxes. Na relargada, Wanderson Freitas, agora com o Celta 27, assumiria a liderança, trazendo Felipe e Cirino. Uma volta mais tarde, Aldo assumiria a prova. Porém, uma quebra de homocinética tirou o piloto da ponta da prova. Pela categoria Light, Maikey Paparelli liderava, mas com ótimos pegas, com Douglas Carvalho Jr. e Heber Gomes. Cirino venceu na geral, conquistando a 5ª vitória para a dupla na categoria Super. Freitas, Felipe, Rodrigo Moreno, Ricardo Sargo e Luiz Figueiras fecharam o pódio na categoria principal. Foi uma corrida totalmente emocionante. Acho que para quem estava de fora foi fantástico. Para mim foi assim, complicado, porque eu tive que remar tudo de novo. Eu acabei em primeiro lugar, acabei escapando, fiquei quase em 6º lugar, 5º ou 6º lugar. Pela Light, nova vitória de Paparelli, seguido por Douglas Jr. e Heber Gomes, que definiram a posição apenas na última volta. Falta muito ainda, né? Falta um pouco, vamos continuar trabalhando aí até a última etapa. Mas já abrimos uma vantagem. Virgílio Fagundes conquistou sua primeira vitória pela Novatos, seguido por Thiago Oliveira e Ayman Dawit. É muito bom. Depois de 5 segundos lugares, ganhar é muito bom. A equipe está de parabéns. Os caras me deram um carro excelente esse final de semana e o papel foi só conduzir ele para ganhar. Na estreia da categoria Visitantes, o goiano Gabriel Correia do Corsa 14 venceu e convenceu, terminando em 4º lugar na geral. O brasiliense André Massu e o catarinense Pierre Sabat completaram o pódio na categoria. A Copa Marshall de Marcas e Pilotos é um dos campeonatos mais emocionantes do automobilismo brasileiro. E a prova disso são corridas como a 2ª bateria da 7ª etapa realizada no domingo em Interlagos. Largando na última colocação devido à quebra de abandono na primeira corrida do dia, Aldo Piedade Júnior, da Alpe Competições, venceu a 2ª prova do dia, colocando mais de 40 segundos em relação ao 2º colocado. Com mais de 40 carros no grid, Aldo não se intimidou e aproveitou os momentos de chuva para dar um show de pilotagem e vencer a 3ª prova da temporada. Alinhado na primeira posição do grid, Ricardo Sargo terminou na 3ª colocação, atrás de Rodrigo Moreno. Cheguei a atravessar algumas vezes, porque esse negócio de você ultrapassar as pessoas, você acaba fazendo um traçado fora do que seria o correto, e aí você vai esparramando aqui e ali, mas depois que acalmou, consegui vir bem, me concentrar bem, não perder nenhuma freada, que chuva o segredo é frear com calma. Foi bem, graças a Deus. Quem também fez uma excelente corrida foi Douglas Carvalho Jr., que largou na 10ª colocação e, após apostar no acerto de pista molhada, cruzou a linha de chegada na 4ª posição na geral, sendo o primeiro na categoria Light e conquistando também sua primeira vitória na categoria. Jefferson Gomes terminou na 2ª colocação, depois de um início de final de semana com problemas no motor. O atual líder da categoria, Maikey Paparelli, terminou a prova na 3ª posição. Uma palavra para definir uma vitória. Cara, acho que é emoção. É uma coisa que quem vence, entrei aqui faz 2 anos e meio, já tinha ganhado uma vez e tomei uma penalização, mas é sensacional, cara. Ganhar a primeira é muito legal, muito obrigado pela Alpe, obrigado Júnior, Emerson, Johnny, a vitória é de vocês, obrigado. Pela categoria Novatos, mais uma vitória de Virgílio Fagundes, mostrando que após vencer a primeira prova do dia, a sua primeira na Copa Marshall de Marcas e Pilotos,
O piloto estava inspirado e não deixou escapar a chance de subir mais uma vez no lugar mais alto do pódio. Líder na categoria novatos, Thiago Oliveira terminou a prova na segunda colocação, seguido por Eduardo Castilho do Celta número 1. O goiano Gabriel Correia venceu novamente pela categoria visitantes, mostrando que não se intimidou com a pista paulista. A próxima etapa, a 8ª, da Copa Marshall de Marcas e Pilotos, está marcada para o dia 11 de agosto. Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. Montaram um departamento da Willis aqui, usando os Interlagos, em especial os Berlinettes e os Gordini, que foi um produto muito apropriado. E com esse equipamento é que se formou no Brasil, na minha opinião, a maior academia que lançou de pilotos, que lançou nosso país para o sucesso que nós tivemos internacionalmente, porque a equipe Willis, ela era eu, o Luizinho, o Wilsinho, o Carol, o Moco, José Carlos Patti e o Chiquinho Lameirão. E logo em seguida veio o Emerson Fittipaldi. E ela foi montada, inclusive uma coisa curiosa, que quando o Christian Reis morreu, o Greco assumiu, que ele que contratou, ele que juntou toda essa turma, e ele era o secretário do Christian Reis. E o Christian Reis, quando morreu, foi quando o Greco precisou, me contratou. Primeira vez que um piloto ganhou um salário no Brasil, fui eu. E nós montamos aquele time maravilhoso. A Fenemé também deixou sua marca em Interlagos, com o Fenemé 2000, ou o JK, um carro Alfa Romeo que não havia emplacado na Europa. E também a Simca montou equipe para competir em Interlagos, apesar das dificuldades financeiras que passava na época. Em agosto inicia no Rio Grande do Sul o Grande Prêmio Gaúcho de Moto Velocidade. E agora algumas dicas de motociclismo com a Escola de Pilotagem do Rio Grande do Sul. Carlos, mesma coisa. Como é que os teus alunos chegam para o curso? Como é que eles saem do curso? A galera chega com muito cacuete da rua e tal, como é que funciona isso? A grande diferença que eu vejo é que todo mundo compra a sua moto e tem uma paixão que move tudo. E o que a gente tenta fazer é transformar essa paixão em técnica, em melhoria, em aproximação. Eu digo sempre que essa paixão toda tem que estar grudada na moto e fazer com que cada vez mais eles entendam a moto. A moto foi projetada para fazer tudo o que eles pensam e eles imaginam quando compram ela. Então nosso propósito é fazer o melhor possível e transferir essa informação, esse conhecimento que com um longo tempo a gente aprendeu, para levar segurança e eles cada vez curtam mais aquela paixão que é a moto. Uma é o instinto, a segunda é a habilidade. A gente tenta transformar todo aquele conhecimento para aquele momento se tornar cada vez mais técnico e aprimorado, seja para desviar de uma situação perigosa, um carro, ou até mesmo uma frenagem, saber que a sua moto vai poder parar, porque elas param. A gente tem que saber como utilizar realmente esse equipamento. Alguns já chegam com cacuetes, que são pilotos que já andam de moto há mais tempo, tem alguns vícios, alguma técnica que eles usam inconsciente. Os outros que são mais novatos, que compraram a moto, que começam a andar de moto com o curso, com a técnica bem automatizada já sai com outra tocada. O trabalho que a gente vem fazendo com a escola de pilotagem, a gente já costuma sempre frisar que é para qualquer idade, é para qualquer estilo de motocicleta. A gente quer ensinar, a gente quer orientar o pessoal que o lugar correto para acelerar são as pistas. Então a gente ensina como que ele vai pilotar com segurança e como que ele vai pilotar com conforto a sua motocicleta. E aí, por consequência disso, os que se sentem mais à vontade e querem dar sequência numa competição, a gente assessora. Eles chegam com bastante cacuetes, que nem você costuma dizer, e a gente tenta corrigir e a gente está pondo eles a competir. A maioria chega com muita coisa que ele aprendeu por conta, quando começou a andar de moto, mas ele não sabe por que faz ou nem como faz, que é tudo involuntário. Então tu vai corrigindo
esses cacuetes, digamos, como entra numa curva, como freia. Tu vai mostrando como funciona na teoria, passa a técnica e ele parte a começar a usar um novo sistema, digamos. Então, quando chega no fim, todos têm um resultado positivo, saem contentes e saem mais ligado. Porra, fazia assim, era errado, sempre fiz, agora faço diferente, tá dando resultado, estou mais seguro. A moto tá mais na minha mão, então é essa troca que nem é de mostrar o porquê dos comportamentos da moto, porque tu vai fazer assim e tu vai estar mais seguro e não como que tu fazia antes. São esses macetes que tu vai passando para cada aluno. E agora no Curva do S, o segmento de arrancadas. Arrancada com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. Marcos, normalmente a gente fala sobre patrocínio com pilotos e equipes, que é uma parte importante para o esporte do automobilismo. Agora, do ponto de vista da Futuros, por exemplo, do ponto de vista do patrocinador, é um esporte que dá retorno para ti? Sim, o esporte dá retorno. A gente está há 10 anos no mercado, somos distribuidores hoje de marcas importantes dentro do Rio Grande do Sul e do Brasil, tipo Master Power, Fueltech, entre outras, né? E a gente tem ido nos eventos aqui dentro do Rio Grande do Sul e apoiado sempre o automobilismo, né? Tanto na parte de pista quanto na parte de arrancada. É lógico que tem que ser uma paixão pelo esporte antes de qualquer coisa, mas termina sendo um bom negócio. O automobilismo precisa de patrocinadores, e os patrocinadores, na tua opinião, no teu entendimento, dá certo se tu souber como explorar o esporte. Então seria um casamento perfeito se as pessoas soubessem explorar direito como tem que ser explorado? Eu acho que sim, O automobilismo está crescendo bastante aqui no Rio Grande do Sul. Acho que a gente aqui em termos de Brasil, o movimento é grande, temos bastante pista, inclusive dentro do interior do Rio Grande do Sul, vem crescendo e a gente espera, né, que mais gente entre no automobilismo, mais patrocinadores, o esporte num movimento grande, assim, crescente, poder crescer mais ainda do que já vem crescendo nos últimos anos. Agora, nesses anos, especificamente no Rio Grande do Sul, fala sobre esse crescimento do automobilismo nos últimos anos. Tu está notando um crescimento forte, constante? Sim, eu acho que aqui no Velopark, a partir do momento que inaugurou o Velopark, a gente saiu assim de uma escala para uma escala muito maior, né? A gente temos a pista Starman, que é ótima. Temos pista no interior do Rio Grande do Sul, mas a partir do Velopark, acho que foi um divisor de águas, e a partir dali eu acho que a coisa começou a crescer de uma maneira tal que acho que está no bom caminho. Em matéria de público aqui, tu nota que está crescendo o público que vem ver corrida, arrancada, as categorias brasileiras que disputam aqui no Sul, o gaúcho está outra vez, porque tem uma longa tradição gaúcho com o automobilismo, mas ultimamente está um pouco afastado. Tu acha que agora, nesses últimos anos, está começando outra vez o gaúcho a gostar de automobilismo? Eu acho que nós ainda, em termos de público, ainda a gente está meio devagar. Estou falando comparando com os Estados Unidos, com a Argentina, que a Argentina é 30 mil pessoas, 40 mil pessoas num autódromo quando tem eventos de corrida e arrancada. Aqui no Brasil ainda está meio devagar, mas eu acho que devagarinho o pessoal está começando a vir. Tu pode notar que está enchendo já está começando a encher, assim, o pessoal está vindo. Nós temos a nossa dificuldade aqui, talvez clima, não sei se é clima, ou de repente o pessoal acostumado, mas eu acho que agora com o Velopark, um evento aumentando de tamanho, vindo carros do exterior, como agora está vindo carros da Argentina, vindo pessoal de São Paulo, eu acho que o público vai aumentar. Eu acho que ainda não é o que a gente espera, comparado com a Argentina, com os Estados Unidos e outros países aí. Mas a gente está fazendo força, né, para que isso aconteça. Se tivesse colocar o dedo num motivo para aumentar, assim, numa solução, será, para aumentar o público, qual seria, na tua opinião, essa solução, ou essa dica, esse conselho para melhorar o público? Eu acho que tem que aumentar a paixão, porque a gente nota, assim, o argentino é apaixonado por pista. O que acontece? Eles têm rádios. Aqui nós não temos uma rádio, por exemplo, que transmita um evento. Lá eles têm 2, 3, 4 rádios que transmitem direto o evento, né? A própria televisão. Então o que precisa, eu acho que de repente haver uma paixão maior do pessoal que gosta de automobilismo, né?
e alguma rádio, enfim, os órgãos de comunicação se interessam mais. Os próprios jornais têm que se interessar mais. As páginas para o automobilismo, amador, não Fórmula 1, automobilismo amador, que é o nosso, é muito pouco divulgado. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Eu acredito que em nível de Brasil é a mesma coisa. Arrancada com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. Curva do S vai fazer uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, voltamos com a Fórmula V. Estamos de volta com o programa Curva do S no esporte interativo. Em Interlagos, nesse último fim de semana, foi disputada mais uma etapa da Fórmula V. Em um final de semana com muita movimentação e público no Autódromo de Interlagos, foi realizada a 7ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula V, que contou com 24 carros no grid e boas disputas. O piloto Fernando Moniz, vencedor da última etapa e então líder do campeonato, conseguiu mais uma vitória e agora se distancia dos outros pilotos na classificação geral. Na manhã de sábado, foi definido o grid de largada com Heitor Nogueira Filho conquistando a pole. O vice-líder foi o único a baixar para 2:01 na tomada de tempo deste final de semana. Flávio Matheus largou na 2ª posição, seguido de Matheus Jaque e Fernando Muniz. A batalha pelo primeiro lugar e, consequentemente, pela liderança geral, ficou entre Heitor Nogueira Filho e Fernando Muniz, que mais uma vez conquistou a vitória nos metros finais, utilizando muito bem o recurso do vácuo. Fantástico mais uma vez, dessa vez a disputa com um pouco menos de carros, né, na frente, mas a tensão é a mesma e o momento decisivo mais uma vez em cima da linha. Acho que eu te perguntei na outra, aquela vitória dá um gostinho de querer mais e deu mais, né? Deu mais, espero que a próxima venha novamente. É difícil até de falar, porque é uma coisa assim muito parelha e muito limpa, então a gente troca de posição 2, 3 vezes durante a volta, ninguém sabe, um não põe o outro em risco, então é muito disputado. E essa estava muito legal. Teve um detalhezinho que a gente acabou de descobrir na direção, que essa prova foi 3 voltas mais longa, e eu na última volta não cheguei a ficar sem gasolina, mas meu motor já falhou e foi a conta para ele me levar de novo a carteira nessa corrida. Com 3 voltas a mais que o costume, foram 15 voltas no total. A 7ª etapa contou com diversas mudanças de posições e muitos pilotos realizando provas de recuperação, como Flávio Matheus, que logo na largada caiu para 13º lugar e conseguiu chegar em terceiro. Consegui fazer uma ótima classificação, saí na primeira fila em 2º lugar. Infelizmente a inexperiência conta um pouco, na largada me dei mal. Fui para a antepenúltima fila, foi uma corrida de recuperação, vim buscando. Na última volta consegui passar o Carioca, meu conterrâneo João Tubino, consegui ficar em terceiro lugar. João Tubino Neto, que largou em 21º, fez uma ótima corrida e também garantiu seu lugar no pódio. Assim como Arthur Leme e Rodrigo Rossetti. Consegui ir passando o pessoal 1 a 1, devagarinho. E aí quando eu cheguei na posição, na terceira posição, o Moniz e o Heitor já estavam um pouco distantes. E aí eu vim trazendo o carro até o finalzinho, foi legal. E aí na reta final aqui o Matheus pegou o meu vácuo, aí não tem o que fazer, né? Pegou o vácuo na Fórmula V, o cara passa. Aí ele me passou em cima da linha, foi 30 milésimos de diferença, ele fiquei em 4º. O 4º lugar foi legal, foi bom. Cara, eu acho que é um desafio pro piloto largar de último. E tu cumpriu o desafio, qual é a sensação? Superação, entendeu? Porque na tomada de tempo eu dei uma volta, o carro quebrou, trocamos o motor. Não foi nem superação só minha, foi do pessoal da equipe também, que eles trocaram o motor em tempo recorde. 2 motores, né? Então foi legal, me deram um carro competitivo, eu fiz o que fiz porque eles me deram um carro em condições de brigar. Foi a superação minha e do pessoal lá da TJ. A gente está tentando desde o começo do ano. Teve corrida que bateram em mim, teve corrida que eu quebrei, teve outras que o carro não estava legal, a gente vem tentando, né? Agora deu certo. Verdade. Muitos. Pois eu ia te perguntar agora, dá um gostinho de quero mais, né? Pô, se dá ainda. Vamos vir para a próxima, mais animado ainda agora. E o Mano na cola o tempo todo, ali quase vieram junto, hein? Então, é a primeira vez que isso acontece, que a corrida inteira fica ali naquele pega. Eu, ele e mais 2 pilotos. A gente dividiu aqui praticamente em 4 a linha de chegada.
Mas deu pra chegar na frente desses 4 aí. Vão ter assunto a semana toda agora. Ou se a gente tem. Agora na oficina lá vai ser uma festa. Foi bom terminar, fazia tempo que não terminava, mas a gente sabe que dá pra ir muito mais pra frente se o carro estiver legal. Foi bom pelas brigas, a gente conseguiu ter uma disputa legal ali com o pessoal, com o Arthur, com o Doreto, com o Daniel. Foi bom, é sempre legal ter uma briguinha, uma disputa, né? Foi limpo, foi bacana, mas o carro tá muito longe do que tem que ser, tá muito cansativo até de guiar, porque o tempo inteiro tem que ficar consertando o carro, corrigindo a traseira, não dá para dar o pé porque a traseira escorrega, a gente não sabe nem o que é. A gente está bem perdido, para falar a verdade, não sei nem como começar a melhorar o carro. Matheus Jaques, que largou em terceiro lugar, teve problemas durante a corrida e foi obrigado a deixar a prova, se distanciando da briga pelo título. Destaque para o piloto Emílio Padron, que além da Fórmula V, teve participação destacada na Fórmula 3, realizada no mesmo fim de semana. A 8ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula V acontece no dia 10 de agosto, no Autódromo de Interlagos. Na Copa Classic do Rio Grande do Sul, conhecemos os cheveteiros. Fábio, vários cheveteiros na categoria, alguns têm uma ligação familiar com isso, de infância, a família teve, é o caso do Mecarone, não? Não, na verdade eu comecei a correr mais tarde, há uns 7 anos atrás, mas o meu primeiro preparador era o Ronaldo Nick, que foi campeão do Marcas com Chevette muitos e muitos anos. Ele me influenciou a tração traseira, ao Chevette. Eu vou te falar, eu adoro o Chevette, não saio do Chevette. Existem facilidades no Chevette de preparação, de reposição hoje em dia, não? Até vou te falar que não é tão fácil como os carros da Volkswagen, mas o meu carro tem um motor de Astra, já moderno, injetado, então eu não tenho mais problema de peça de motor, é um motor moderno. O Chevette foi assim, ó, a gente tinha uma Alfa e acabamos vendendo por problema de peça, aí compramos esse Chevette, que já era de outra categoria, e aí corremos uns 2, 3 anos de Chevette. E aí largou o Chevette para comprar outro carro e quebrou o dele e voltou pro Chevette de novo, até mandando junto o Chevette. E é um carro muito bom de chão, né, cara? Eu adoro Chevette, muito bom. Dietrich, tu é um estranho no ninho aqui, talvez, porque tu é um pumeiro. Mas nós narramos na DVD de Guaporé, eu vi que tu sentou no Chevette ali e no fim da narração eu falei pro Pernal, o Dietrich pegou a mão da coisa. É isso mesmo? Foi fácil a adaptação, não? Sim, foi um pouquinho difícil, porque fazia mais de 4 anos que eu não andava dele, né? Mas consegui fazer pelo menos um pouquinho abaixo do que o Joel estava andando, né? Deu para fazer o suficiente para garantir um bom lugar. Mas é gostoso o Chevette, como o Schumann falou? Não? Realmente é melhor. A Puma ela é mais rápida, mais potente, mas é muito ruim de curva. O Chevette é muito melhor, ele tem mais chão. Meu pai, ele começou a carreira dele com o Chevette na prova de estreantes em 74. A partir dali que ele tomou gosto e correu o Chevette a vida toda, né? Fazendo parcerias com diversos cheveteiros também da época. E a gente acompanhando o progresso dele, acompanhando a carreira de certa forma, a gente tomou gosto pelo esporte também, né? E pela categoria. Crescemos junto dentro do Chevette e já temos essa experiência desde cedo, né? Agora a gente vê a nossa vez de vir para a pista e ele vem nos apoiando desde que a gente começou. E muito importante também ele estar perto, que fica mais fácil pra gente lá, né? E facilita o conhecimento que ele tem, facilita, lógico, né, cara? Além da questão mecânica e tal, também acho que de pista acho que ajuda um monte. Claro, ele nos deixa muito mais seguro na hora da gente ir pra pista e nos passa todo o conhecimento que ele já tem de larga data aí, né? Fica muito mais fácil de pilotar. E a questão do pai daí, meu, piloto, preparador é uma coisa, agora pai e filho, rola uns puxão de orelha e tal, não? Rola bastante, rola até mais, a pressão, a gente se sente até mais pressionado, mas no fim das contas é positivo, né? Porque a gente consegue desenvolver o máximo que a gente pode ali com o auxílio dele. O puxão de orelha é positivo no fim das contas. Em relação ao Chevette, a gente tem a gente se identifica bastante com a tração traseira, entendeu? Apesar de ser um pouco mais difícil de guiar o carro. E como eu já corri no Uruguai, temos 3 campeonatos em toda essa etapa, em todo esse tempo. Faz 8 anos que eu corro nesse carro aí.
e até porque meu pai corria. Meu pai foi um dos fundadores do Eduardo P. Cabreira em Rivera, que agora geralmente está sendo reconstruído, tá ficando muito legal, está todo sendo reformado, está ficando bem legal. Então isso aí já é de sangue e a gente optou pelo Chevette pela tração traseira. E está sendo muito legal mesmo. O Chevette é carro da categoria que é boa, que é legal, que não é muito cara para correr. Então fala um pouquinho desse, tu correste 8 anos no Uruguai de Chevette mesmo. Como é que vocês classificam o campeonato lá? É uma Classic também? Como é que vocês denominam lá? Não, na verdade lá são somente Chevettes, é uma categoria Chevette 1.6, que chama monomarca Chevette. Tem um regulamento que a gente agora, no passado dos anos, foram melhorando um pouquinho, que liberou um pouquinho o comando, mas com algumas restrições, carburação original, pistão 1 milímetro, e a gente vai tirando o máximo que pode do carro. As rodas tem que serem agora liberadas esse ano, as rodas podem ser de liga, mas tem que ser de 5,5, o pneu tem regulamento, ele é bem restrito o regulamento, entendeu? Então tu tem que tirar o máximo que tu pode do carro e o que tu não conseguir do carro, usar um pouco da experiência aí. Curva do Oeste vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais no Esporte Interativo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá!